segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu apenas vou ler o verso 3 e o verso 4, novamente, para nós fixarmos o texto. Isso é um texto muito importante da palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Vou ler o verso 3 e o verso 4. Assim está escrito: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, observe agora, outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém, irmãos? Eu, meditando nesse texto, e eu queria falar sobre algo, igreja, nesta noite. E esse verso de número 3, ele me chamou a atenção, essa palavra simplicidade. E é sobre isso que eu queria falar, sobre a simplicidade do Evangelho. Nós vivemos dias difíceis, em que há-se uma busca, como houve nesse tempo, uma busca por filosofia, uma busca por conhecimento. E vou dizer novamente, não sou contra nada disso, buscar conhecimento, estudar, mas, em contrapartida, eu devo pensar e ter cuidado para que nós não deixemos a verdade do Evangelho. Antes de ouvirmos esse alerta que foi feito por Paulo, eu queria caminhar um pouquinho com vocês para a gente entender por que ele chegou a esse ponto, como é que a gente chega nesse capítulo 11, porque você sabe disso, já falamos isso aqui, como é ensino, não é demais reforçar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela não é um tratado teológico sem sentimento, frio, não é algo frio, não é algo que fica apenas na razão, mas quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós notamos isso, observamos que além dela ser uma carta pastoral, ela também é uma carta que tem muita emoção, e também é uma carta que nós podemos chamar de uma carta defensiva, porque Paulo vai falar assim nesta carta, ele vai defender o seu apostolado. Então, quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1 e o capítulo 2, nós observamos, lendo o texto, que Paulo está com o seu coração ferido, literalmente ferido. E Paulo, ele escreve essa carta como alguém que foi questionado acerca do seu ministério, da sua chamada. Ele escreve como alguém que foi acusado de ser alguém inconstante. Ou seja, esse Paulo que escreve esse capítulo 1 e capítulo 2, ele é alguém que foi ferido pela própria igreja que ele gerou. Essa é a percepção que você tem ao ler esses dois primeiros capítulos. E nós sabemos disso, irmãos, que
o ministério de Paulo, ele não nasce de uma autoafirmação. Ele é literalmente aí então algo que é visto como um consolo que ele recebeu do próprio Deus. E eu vou dizer aos irmãos nessa noite, isso aqui que eu vou dizer é muito importante. Quem não consegue entender aqui o sofrimento apostólico, ele também não consegue entender a autoridade espiritual. Paulo é uma autoridade espiritual que está sendo questionado, está sendo confrontado, desacreditado. É esse Paulo que começa a escrever essa carta. Quando você lê o capítulo 3 até o capítulo 5, você tem uma comparação feita por Paulo entre a glória verdadeira e uma glória que é só aparente. Paulo ele vai fazer aqui um confronto a essa obsessão que os coríntios tinham pela aparência, pela retórica, por essa espiritualidade que era mais performance, mais aparente. Paulo confronta isso e ele fala da diferença entre essa glória que é uma glória verdadeira e uma glória que é só aparente, que é sustentada pelas coisas visíveis. E aí ele faz algumas afirmações, entre elas que ele afirma que o ministério do Espírito ele é glorioso, mas essa glória, observe, ela se manifesta num vaso de barro. Foi ele que escreveu isso. Ou seja, o centro não é o ministro, é o Cristo crucificado. A essência do Evangelho é o Cristo, e esse Cristo é o Cristo crucificado. Diga amém. Qualquer coisa diferente disso não é Evangelho. Música sem Cristo, sem sacrifício, sem renúncia, sem arrependimento, não é Evangelho. Importante que saibamos isso. E ele então está diante de um grande desafio, porque ele está confrontando aqui os falsos mestres, os falsos apóstolos. E esses falsos mestres, eles faziam uma promessa de uma glória sem fraqueza. Então Paulo tem que confrontar isso. Capítulo 6 e o capítulo 7, Paulo faz um apelo, ele faz uma súplica, não é uma imposição. Veja o capítulo 6, verso 13, se puder projetar para mim, o capítulo 6 e o verso 13, olha como que ele fala. Não é uma imposição. Ele diz: ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Essa palavra dilatai-vos também vós, uma versão mais simples, mais aportuguesada, é abrir também o vosso coração. Abra o coração de vocês, não é uma imposição. Ele está fazendo um apelo ao coração daquele povo, porque o problema aqui não era doutrinário apenas, era afetivo. Eles estavam aqui emocionalmente, observe, vou dizer agora, eles estavam emocionalmente abertos aos falsos mestres. Se tem alguém que vira vítima fácil de um falso mestre, é alguém que está com um problema emocional, vulnerável. Não sei se você já fez isso. O melhor lugar para você pregar o Evangelho é ou em hospital ou é em velório, porque as pessoas estão vulneráveis. Aquela pessoa dura, carrancuda que você encontra na rua, resistente, quando ele está no hospital, diante da morte, irmão, o que você falar para ele, acredita. Então a questão emocional também, ela é uma cilada quando se trata de um falso mestre. Um falso mestre, ele sabe muito bem usar as pessoas que têm emocionalmente estão abertas a receber isso. E a igreja pode amar quem a destrói se ele falar bonito. Deixa eu repetir isso aqui para você gravar. A igreja pode amar alguém que quer destruir ela, mas é só falar bonito. Vocês sabiam que
a nossa mente associa a voz grave à espiritualidade? Quando alguém pega o microfone e fala assim: paz do Senhor, meus irmãos, você fala assim: meu Deus, esse é um profeta de Deus. Se não for uma teofania que está acontecendo, se não for um anjo. E os políticos sabem disso, eles sabem disso, e eles treinam na retórica para ter voz grave. Você joga a voz para o peito aqui, ela fica grave. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, você já fica, irmão, já vendo o anjo, não precisa nem pregar. Aí eu encho linguiça aqui, falo um monte de abobrinha aqui, um monte de coisa, e tem um anjo aqui, e ele está vindo aí, e você já fica, já vai dando glória. E não tem nada a ver, irmão. Aí você sai daqui e peca ali na esquina, você continua na mesma vida, porque não é emoção. Evangelho não tem a ver com emoção, com voz grave, não. Evangelho tem com nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Se isso não acontece, não tem mudança, nada disso. Vocês estão entendendo como é fácil enganar vocês? Falar bonito, irmão. Meu lindo. Pronto, você já se derrete. Aí pega um pastor igual eu, que já franja a testa, fala meio firme, você já fica todo nervoso. Mas é preferível um pastor que franja a testa e fala firme com você, mas está conduzindo você para o céu, do que alguém que fala bonito, manso, está corrompendo você, levando você para o inferno. É o que mais tem hoje. Um cego criando outro cego, vão os dois para o abismo. E aí o capítulo 8, o capítulo 9, você tem essa prova de autenticidade, porque Paulo mostra que o evangelho verdadeiro, ele gera generosidade. Você quer saber se alguém realmente nasceu de novo e tem o evangelho? Ela é uma pessoa generosa. Ela não é apegada a coisa material, ela reparte. Ela é uma pessoa generosa, seja na oferta, seja na assistência social, seja na ajuda ao próximo. Essa graça genuína, ela não só é uma graça que te salva, mas ela produz uma responsabilidade diante de Deus, diante dos homens. Na verdade, Paulo vai deixar claro aqui que fé não é um discurso, fé é uma vida prática. Não é só palavras. E os falsos mestres, eles falavam muito, mas eles não se doavam. E no capítulo 10 você vê aí uma mudança de tom, porque há uma guerra invisível relatada por Paulo aqui. Observe o verso 4 do capítulo 10. Ele vai dizer isso, quando eu digo que tem uma guerra aqui, é exatamente o que ele expõe no verso 4. As armas, veja, as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo vai deixar claro aqui que o problema não é personalidade. Paulo vai deixar claro aqui que é ideologia espiritual, é uma batalha pela mente da igreja. A batalha que está acontecendo aqui é para conquistar a mente da igreja. Era isso que os falsos mestres estavam fazendo. Paulo está enfrentando esses falsos mestres que estavam querendo ganhar a mente da igreja. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E agora sim nós chegamos ao capítulo 11. Você já está diante dessa exposição com o coração preparado. A máscara vai cair quando lemos esse capítulo 11. Vocês estão aí? Diga amém. Observe esse medo, o verso agora, capítulo 11, o verso 1. Eu acho interessante essa expressão de Paulo. Nós estamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Vocês estão em primeira aí. Nós já estamos lá na segunda carta. Esse texto aí é 1 Coríntios 11. Agora sim. O verso 3... que é o texto que lemos, observe esse amor, esse temor. Mas temo que, observe esse medo que Paulo tem, que por trás dele vai revelar algo extraordinário, que é o amor de um pastor pela igreja. Observe o que ele diz: mas temo que.
Paulo aqui, é muito tremendo isso. Isso aqui serve de lição para nós, obreiros que estamos aqui, da casa do Senhor. O medo de Paulo não é perder o púlpito, não é parar de pregar, não é não ter oportunidade para pregar, não é esse o medo de Paulo. Vão tomar meu microfone, vão me tirar do púlpito. Não, não é esse. O medo de Paulo não é não ter engajamento na internet, acabar as curtidas, perder a influência. Se me tirarem, vou perder a influência. Não, o medo de Paulo não é perder a influência. Qual é o medo de Paulo? Esse texto deixa claro para nós. Ele teme, irmãos, perder almas, como cantou os varões aqui. Para quem, pastor Abraão? Perder almas para um outro evangelho, ou para um evangelho adulterado, que não é o evangelho, mas é um evangelho adulterado. E eu vou dizer aqui aos pastores que estão aqui, pastores que não temem isso, eles já perderam o zelo pela igreja. Um pastor que não teme um evangelho adulterado, ele já perdeu o amor pela igreja, esse zelo que Paulo tem. E observe que Paulo vai expor o seu texto, como nós fazemos aqui, e eu gosto muito de falar sobre isso também. Todas as vezes que você quiser entender um assunto ou falar sobre um assunto bíblico, você precisa buscar no princípio. Então Paulo faz o que Jesus sempre fez. Quando Jesus queria tecer um tema, falar sobre um tema, ele voltava para o Gênesis, porque o Gênesis está a essência de todas as coisas, e o Gênesis revela tudo para nós. Pode mudar o formato, mas a astúcia, o modelo, a ação é a mesma. Então Paulo vai voltar ao jardim, lá no Gênesis, e ele vai dizer que o método do engano não mudou, ficou um pouquinho mais refinado. Ele vai falar acerca dessa serpente. Essa serpente, ela não negou Deus, não negou a palavra. Essa serpente interpretou. Deixa eu repetir isso aqui. Ela não nega a Deus, não nega a palavra, mas ela interpreta. Faz uma hermenêutica atualizada, como alguém diz. E aqui está a questão. Escuta o que eu vou dizer. Você sabe da polêmica recente que tivemos acerca de uma música. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O maior problema não é a heresia grosseira, não é aquilo que a gente sabe que realmente é heresia. Esse não é problema, porque a igreja resiste. Nós crentes salvos, alguns de vocês nem recebem os TJ na casa de vocês. Você sabe que vai sair uma heresia lá, vai sair alguma coisa da sentinela. A gente combate. Você pega uma seita sabatista, por exemplo. Não, essas heresias você não tem problema com isso. A questão não é que essas heresias você já sabe. O problema é uma teologia que é elegante, que é bonita, mas não tem cruz. É uma teologia simpática, boa, que fala de mesa, fala de acesso, mas não fala de renúncia, não fala de troca de vestes, não fala de cruz, não tem Cristo. Quem que não quer um negócio assim? Aliás, essa foi a tentação de Jesus. O capítulo 4 de Mateus, quando narra a tentação de Jesus, qual era a proposta de Satanás? Alcançar tudo que alcançou sem cruz. Você pode ter tudo que você tem aqui sem passar pela cruz. E Jesus deixou claro que não existe esse processo. Aliás, ele já tinha saído das águas, já tinha sido morto nas águas, ressuscitado nas águas. Só foi consumar na cruz, mas o processo já tinha feito ali no batismo. Vocês estão aí, não? Porque o que é o batismo senão morrer e ressuscitar? Já tinha vencido ele. É que ele não percebeu, né? Vocês estão aí, queridos irmãos? Esse evangelho místico, esse evangelho sincrético que mistura e faz uma mistura de louvor, aí vira um auê terrível. Até pode ter uns auê, o que não pode é você ficar rodando a saia, irmão, em nome de Jesus.
Não cai nessas conversas das Maria aí não. Glória a Deus que você que frequenta culto de ensino, escola dominical, você não tem problema com isso. Mas tem um povo na internet aí que até briga com a gente. Veja o que ele diz. Quiser deixar o texto aí, tá? 3 e 4, eu não vou fugir desse tema. Sejam corrompidos os vossos sentidos. E aqui, deixa eu te falar, o problema não era ateísmo aqui não. Não era que o povo era ateu. O ataque aqui à mente dessa igreja, lembra que a guerra é espiritual e a guerra é para ganhar, não mudou o sistema. O sistema que era desde o Éden, o sistema que era do tempo de Paulo até hoje, a guerra do sistema, desse mundo que está aí perdido, é ganhar a mente da igreja. A luta é essa. Por isso que é uma batalha espiritual. É nós não nos adequarmos ao esquema, ao sistema, ao cosmo, a esse padrão, a esse espírito babilônico. E aqui não era ateísmo, não era, a igreja não foi atacada com ateísmo, abandono da fé, não, era um excesso de espiritualidade, se é que podemos chamar assim. Por que, pastor, está falando isso? Porque eles ainda oravam. Essa igreja tinha 9 dons, irmãos, pensa numa igreja, continuaram pregando, tinha profecia nessa igreja, oravam, cantavam a profecia, o movimento acontecia, está tudo acontecendo normal, só que não tinha o centro daquilo ali, não tinha discernimento do que era o centro. E qual é o perigo disso? Quando tudo é espiritual, nada mais é Cristo. O centro do Evangelho é Cristo. Nós oramos, nós cantamos, nós pregamos, mas a essência é Cristo. E aí ele vai dar um conselho, porque aqui está o coração do Evangelho. E eu quero que você observe essa palavra do verso 4 agora. Volta do 3. A palavra simplicidade, observe isso. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Essa expressão simplicidade aqui, a ideia, a essência desta palavra é sem mistura. Simplicidade aqui é sem mistura. Esse evangelho é misturado, é sem mistura, é sem duplicidade, sem nenhum aditivo, para ficar mais claro, sem enfeitar o pavão. Tem que colocar um negócio a mais, para ficar, entendeu? Juntar, para ficar legal, né? Para ficar, senão o povo não vem, né, pastor? Tinha uma época, na minha adolescência ainda, que eu me lembro disso. Alguém falava assim, vamos ganhar os jovens. A gente tem que colocar um futebolzinho, porque senão o jovem não vem. Se não tiver um futebolzinho, o jovem não vem. Tem que colocar, tipo assim, sabe, uns rap, uns louvores, uns negócios diferentes assim, porque senão o jovem não vem. Eu acho que não vem, irmão. Um jovem apático que fica 24 horas na internet, mergulhado na pornografia. Um jovem que, se você sabatinar, perguntar para ele, me fale qual é a razão porque você é crente, ele não sabe responder. Chega na sua casa hoje, pega o seu filho e fala para ele o que é ser cristão, para ver se ele sabe dissertar. E deixa eu falar mais, você acha que a culpa é dele? A culpa é nossa, irmãos. Deixa eu te falar, eu estou com 45 anos, sabe qual é o meu maior temor? A minha geração não preparou ninguém para substituir-nos. Quem vai me substituir? Olhe para o nosso culto de ensino aqui, vê quantos jovens estão aqui. Eu sei que eu estou falando. Em 99 eu estava na Zogby. Eu não via a hora de terminar de arrumar o setor, deixar tudo pronto para correr sexta-feira, vir do culto de ensino.
Eu nunca perdi culto de ensino, muito raro. E ainda regia o grupo de adolescentes, depois jovem, porque não tinha, os regentes faltava. Sabe esses regentes que só vêm quando tem o hino que ele vai reger? Esse tipo de gente, que só vai para o culto quando está na escala. Esse tipo de crente, que não entende culto, que mistura culto com serviço, é uma bagunça. Quem vai substituir a gente? Quem, irmão? Nós não preparamos ninguém. Eu fui preparado pelo meu pai para estar aqui. Obreiro Carrapato, Boa Vista Rio, Boa Vista Estrada, Vila Romão, Vila Nova 1, Vila Nova 2, colado na perna do meu pai, vendo dirigir culto, vendo dirigir ponto de pregação, indo a pé até o Bananal fazer culto da Irmã Maria. Quinta-feira, eu na saia da minha mãe, vendo as irmãs chorar, coisas que poucas fazem hoje. Algumas igrejas que ainda têm um ciclo de oração, não é ensaio, estou falando ciclo de oração, 2 horas de oração. As poucas que ainda fazem isso, não levam nem filho. Você não está preparado para essa conversa. Você está acostumado com o mimimi da internet. E é óbvio que esse tipo de gente, se você não tiver um negocinho a mais, faz, irmão. O povo desprezou o maná no deserto. Estamos enfadados do maná. E tem crente que só lê Bíblia na leitura oficial, no culto. É o único dia que lê Bíblia. E ai do pastor se fizer uma leitura longa. Ele já fica irritado aí. Isso quando ele acha o texto. Porque se o pastor pedir Oséias, pronto, ele não acha. Se pedir Naum, ele não acha. Se pedir Sofonias, também não acha. No máximo ele acha Mateus e Gênesis. E o pastor tem que falar ainda. É o primeiro livro do Antigo Testamento. Aí ele acha. Se não falar isso, não tem. Vocês acham que isso é bonito, irmãos? Vocês acham que é bonito uma moça com 15, 16 anos, você trabalhando na correria, e você tem uma louça na pia para lavar, ela não te ajuda a lavar uma louça? Você acha que isso é bonito? É isso que o pastor sente quando ele fala com uma igreja parece que é apática. E olha que estamos todo culto de ensino, ensinando a igreja, ensinando a igreja, ensinando a igreja, e o povo não entra na linha. O profeta disse assim, é mais fácil, diante de Israel, o profeta disse isso. Quando o dono do boi fala com o gado ouve. Eu já toquei gado, irmão. Tchô, bichão já vira. Tchô, cara branca, eu falava assim. Tinha uma vaca cara branca, eu falava cara branca. A bicha virava. A bicha já... Tem uns crentes, irmão, que nem no chicote ele vira. Vai para cima de você se vigiar ainda. Deus me livre e guarde. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou usando uma linguagem figurada aqui para entender a dificuldade. E como os crentes de hoje estão brincando com as coisas. Sem mistura. Pastor, o que é o evangelho simples? É um evangelho sem mistura. É um evangelho sem duplicidade. Não precisa de aditivo. O evangelho é suficiente para resgatar o homem, salvar o homem. Quem arrancou você da cachaça, da prostituição, do pecado, foi o evangelho. Toda tentativa de melhorar o evangelho é na verdade uma acusação contra a suficiência de Cristo. Toda vez que alguém quer melhorar o evangelho, ele está dizendo: Cristo não é suficiente, a cruz não é suficiente, Jesus não é suficiente. É isso que ele está dizendo. E o texto é muito extraordinário. Veja o verso 4. Porque nós temos pelo menos aqui 3 substitutos perigosos do evangelho. Observe o texto. Porque se alguém for pregar, olha agora, outro Jesus, diga outro Jesus. Esse é o primeiro. Esse Jesus aqui é um Jesus útil, mas ele não é soberano.
Ele não salva, Ele não muda. Ele é um Jesus que resolve os seus problemas, para resolver as suas utilidades, o que você precisa. Tem mais, tem um outro aqui, só que agora não é o outro Jesus, agora é um outro Espírito. Aqui é essa, vou fazer uma linguagem mais popular, porque tem uma linguagem teológica, uma doutrina heterodoxa, essa é a palavra, não ortodoxa. O que é ortodoxia? É bíblico, é doutrinário, é a palavra, é o ensino. Escute o que eu vou dizer. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz: nós tivemos uma visão, nós subimos lá naquele monte, nós vimos o Cristo transfigurado, vimos a glória deles. Mas ele diz: mas não somente isso, porque está escrito, as escrituras revelam também. Ele não fica na experiência, ele vai para a revelação, vai para a palavra. Capítulo 9 de Daniel, irmão, Daniel era o homem que mais tinha visão, era o homem que tinha mais revelação, experiência, sonho. Mas o capítulo 9 diz: depois de uma intensa busca, de uma intensa leitura dos rolos de Jeremias, eu, Daniel, entendi através da leitura que os dias de cativeiro estavam se findando. Aí, ao invés de você ir para a Bíblia, ao invés de você ir para a palavra de Deus, você vai para a televisão. Aí alguém diz: tem uma estátua lá na ONU, não sei o quê. Ah, tem um chifre, é a besta, é o anticristo. E já vai os crentes tudo na internet. Olha aí, desculpa a expressão, uns crentes bobo. Irmão, uns bobinhos. Não podemos falar palavrão, né? Então tem que falar bobinho, né? O palavrão mais pesado que meu pai falava era assim: mas você é bobo, meu filho. Quando eu acreditava nas mentirinhas que alguém falava, algum evangelho misturadinho, ele falava assim: mas você é bobo, olha o que a palavra diz. Aí ele abria a Bíblia. Porque tem gente que acredita em tudo, irmão. E agora Caiá, os velhinhos ficam todos assustados, os velhinhos não conhecem o negócio. Eles pegam: meu Deus, é verdade, tem um cachorro dançando lá assim. Agora inteligência artificial. Os filhos brincam com os pais, com os vovôs, ficam mostrando: meu Deus, agora os cachorros estão dançando, luta karatê, jiu-jitsu, cachorro agora. Vocês estão aí, não? Tudo para enganar. Bíblia que é bom, nada. Além do outro Jesus, veja os substitutos. Além do outro Jesus, um outro Espírito. Esse outro Espírito, ele traz uma experiência, que eu falei heterodoxia, que é a prática, porque muita gente é movida por experiência, mas é sem santificação, sem eficácia, sem vida com Deus. Você vê muito isso em congresso, gente que corre, voa, irmão, faz aviãozinho, dá pirueta e está batendo na mulher em casa. Outros estão traindo a mulher, o esposo, sei lá o quê. E na igreja dá aviãozinho. Esse é crente, hein? E fazem mistério. É uma experiência, é um espírito, mas é um outro espírito. Vocês estão aí, não? Porque o Espírito Santo não usa alguém que bate na mulher, ou usa. Eu posso estar muito errado, né? Eu disse esses dias aqui na igreja: eu não sou a favor de uma mulher estar vivendo com um homem apanhando dele. Eu até acho que você tem que denunciar, você tem que dar parte. A Maria da Penha está aí. Só que veja, qual é o recurso que nós estamos usando? Estamos recorrendo ao divórcio. É mais fácil dar uma carta de divórcio do que esse infeliz que está batendo na esposa se converter e nascer de novo. Lógico que é fácil fugir. É igual no dia da ceia. O que é mais fácil na ceia? Confessar o pecado ou deixar de participar da ceia? É mais fácil deixar de participar. Tem crente que falta no culto de ceia, para ninguém perceber que a hora que passar o cálice ele não pega. Umas pessoas que não entenderam o evangelho nunca. Porque você não serve o irmão que está do seu lado, você serve a Cristo. E Cristo sabe se você está bem ou não está bem. E se eu tenho um pecado, o que eu devo fazer? Eu devo confessar. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre nunca prosperará.
Quem está me entendendo? É um outro evangelho. Agora, eu creio no evangelho que muda o homem, que transforma casamento, que muda mulheres e homens. Lógico que é mais fácil dar uma forrinha, uma carta e liberar. Lógico que é, meu irmão. Do que mudar, do que ser transformado, do que se libertar desse negócio. Eu nasci assim, eu morro assim. Eu sou o homem da casa, tem que se submeter. Você não é homem, nunca foi. Até porque um homem não fala assim com a mulher. Deixa eu te dar um recado aqui. Todas as vezes que um líder tem que falar para um subordinado, me respeite, já não existe respeito. E normalmente a falta de respeito é consequência da forma e da sua conduta. Um filho nunca vai respeitar um pai que não sabe colocar limites, porque filho testa. Deixa eu te mostrar aqui o que filho faz. Vem cá, Vaguinho. Isso aqui é um ensino para você que é pai. Filho faz isso aqui, ó. Filho faz isso aqui, ó. Você quer um pai mole. Um pai mole. Agora um líder mole. O subordinado testa. Agora empurra aqui, Vaguinho, empurra aqui. Você quer um pai firme. Põe limite. Rapaz, aqui. Firme. Não tem concessão. Quando se trata de valores, quando se trata de posicionamento, não tem concessão. Porque esse pai mole vai criar um filho mal educado que não vai conseguir arrumar emprego depois. E se ele encontrar um gerente, um líder forte, firme, ele vai ter problemas seríssimos. Obrigado, Vaguinho. E essa geração chamada geração Z, irmão, é quase impossível trabalhar com eles. Diga, por quê, pastor? Diga, por quê, pastor, mais forte? Porque você, papai, estragou ele. Papai e mamãe, tá os dois, tá? Você estragou ele. Você aleijou ele. Cai no colo do patrão. Cai no colo do pastor aqui. Jovem desobediente, gente desobediente, insubmisso, rebelde. Meu pastor Joel falava assim, eu jovem eu via: um bom filho é um bom crente, é um bom funcionário, é um bom cidadão. Mas ele tem um pai firme, uma mãe firme, que põe limites, põe regras. Casamento é a mesma coisa. Por que essa mulher não respeita você? Porque você não põe regras, não põe limite. Se um gritar de cá, se alguém gritar com você, você aceitar a primeira vez, meu irmão, se esqueça, vai gritar todo dia. No primeiro grito você fala: se você gritar, eu não converso com você. E vira as costas e sai. Existe uma coisa, não tem coisa mais poderosa do que o poder do sair. A coisa mais poderosa que você tem na sua mão chama-se sair. Você senta numa mesa, 2, 3, 4, começa a falar mal de alguém. Sabe o que você faz? Levanta, afasta a cadeira. Meus irmãos, Deus abençoe. E sai. Suma. Não fique nessa mesa. Chama-se poder do sair. Diante de um debate que não vai levar você a nada, saia, levante-se, saia. Tenha capacidade de impor limites, regras. Lógico que depois de 8 meses, vocês se pegando, o que é que resta para nós aqui? E esse é um problema sério nosso hoje. Os casais que nos procuram, só nos procuram para dizer: estamos nos divorciando. Quando você faz um pré-diagnóstico de um câncer, em tempo hábil, muito antes, o médico já diz: ainda bem que você veio agora, dá tempo de coisar. Mas quando você chega num câncer que já entrou metástase e foi todos os membros, ele diz: meu filho, nem morfina resolve. Quem está me entendendo? Quando as coisas estão começando, é mais fácil de tratar. Depois de 5 anos, meu filho, nessa peleja, aí você diz assim: não, agora vou mudar. Irmão, depois de 5 anos, você acha que ele acredita, que ela acredita? Acredita nada. E aí a igreja sofre. Deixa eu te falar aqui, a igreja sofre.
Quando um casamento é desfeito no meio da igreja, a igreja sofre. Quando acontece um adultério no meio da igreja, a igreja sofre. Um outro Espírito, um outro Jesus, e ele tem um outro evangelho. Que evangelho é esse, pastor? Promessa sem arrependimento. Tem uma mesa para você, vem para cá, você vai sentar, pode vir como você está e fique como você está, porque Jesus é relacionamento e é aqui, vamos festejar, vamos rodar a saia e é só alegria. Não, outro evangelho. O evangelho que eu conheço diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo evangelho diz: quem quiser vir após mim, não é a mim agora, é após mim, porque existe o vem a mim e após mim. O vem a mim é o evangelho para todo mundo. Jesus morreu para salvar a todos, mas uma vida do evangelho transformada é para quem quiser vir após. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora nessa expressão tem uma cruz, olhe, tome a sua cruz. Então evangelho sem cruz não é evangelho. O que é evangelho com cruz, pastor Abraão? Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, mas Jesus não condenou aquela mulher. Todo mundo queria jogar uma pedra, tirando sarro, acusando. Pois bem, Jesus não condenou, mas Jesus disse: vai e não peques mais. Essa promessa sem arrependimento, deixa eu te falar, você está no culto de ensino, amém, irmão? Na Assembleia de Deus, não sei se você sabe, mas já foi bem pior que isso aqui. Ah, com a portinha fechada, e os pastores que nos antecederam não tinha essa oratória bonita que nós temos aqui não, toda afinada para poder, né, tem que falar aqui, porque se você fizer aqui, pega a orelha de um ali, se pegar aqui, pega a cabeça de um ali, pega o pé aqui, se não pegar o pé do irmão, pega o pé do filho dele. A gente tem esse cuidado, e às vezes você acerta, você dá um safanão na orelha do Vaguinho, pega as costas do Jair. Vocês estão aí não? Às vezes o pastor vai lidar com uns cabras ruins, a mulher já compra a briga, aí o tio, a avó, já tem um parente, um primo, um cunhado, junta toda essa gangue, irmão, e vem para cima do pastor. Na época passada não tinha esse negócio não. Irmão, você não entrava na linha não, meu pai, passa aqui, vem aqui, vem aqui, ó, tá escurido, viu? Pode ir embora, é assim. Essa leveza você tem hoje aí, televisão de 60, 70 polegadas na sua casa, esses negócios aí, meu filho, há um tempo atrás, o chicote estralava. Não estou falando que é certo e errado, estou falando que hoje você está bem leve a coisa. Por que eu estou falando isso? Porque um evangelho que não confronta você, não me confronta, já foi trocado há muito tempo. Você não está aqui para ser massageado, para dizer que você é bonitinho, que você é o espelho, a imagem do Senhor Jesus. Se você pegar meus videozinhos na internet, irmão, lá o videozinho da internet é uma mamão com açúcar para você. Mas aqui é púlpito. Aqui é igreja. Aqui a minha responsabilidade é com você, ovelha. Lá eu falo para um público geral. Aqui eu falo para a igreja que Deus confiou a nós, que nós vamos dar conta. Eu não vou dar conta do mundo inteiro não. Mas daqueles que Deus confiou o meu cuidado, eu darei conta um dia. Um evangelho que não confronta, já foi trocado. Já foi. E eu concluo. Deixa eu te falar. A igreja não precisa do evangelho mais moderno, atualizado. Não, senhores. Um Cristo que seja melhor para o seu paladar. Que hoje o que mais tem aí, irmão, o que mais tem hoje aí é a igreja para mexer com você. Ah, pastor, eu gosto de um negócio assim, podia ter aqui um movimento assim, uns negócios, não é? Meio escuro assim, umas luzes batendo, piscando assim, pastor, o senhor acha, vamos pintar esse fundo aqui preto, negócio, tem, para você tem, pode ter hoje, aqui não, mas tem por aí. Ah, pastor, eu gosto de um culto assim que tem um pessoal voando, dançando, tem para você também.
O que você quiser tem hoje. Mas nós entendemos, entenda que você é assembleiano, você é alguém que frequenta a igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, está no culto de ensino, por isso. Entenda uma coisa, nós temos uma convicção de que se a palavra não for suficiente para que você esteja aqui, nós não estamos dispostos a abrir mão disso e te dar uma coisa a mais, um sorvetinho, uma sobremesa, um adendo, uma decoraçãozinha para você ficar. Não estamos dispostos a fazer isso. Eu sinto muito em dizer para você. Se o que você está procurando, se o Evangelho, se Cristo, se a palavra não é suficiente para você, eu sinto muito, mas nós não temos outra coisa a não ser a simplicidade do Evangelho. Um Evangelho sem mistura. Um espírito, pastor, tem que ser um negócio mais emocionante. E hoje você tem. Existe um discurso chamado discurso com alto impacto emocional. E ele é específico. Todas as palavras, toda a retórica, todo o conceito montado nesse discurso, ele tem um objetivo: mexer com as suas emoções e fazer você voltar no passado e pensar e até chorar se possível. Isso existe hoje. Alguns influencers, por exemplo, eles usam isso. Sabe aqueles vídeos que você vê que tem uma pessoa falando e tem uma metade do vídeo mostrando uma imagem, e ele conta uma história e ele linka aquela história com a mensagem entrega? Essa é uma mensagem de alto impacto emocional. Você não chora num culto de ceia, que antigamente era assim. Quando se participava da ceia, você comia aquele pão e você tinha muito cuidado até para pegar aquele pão, porque você entende que aquilo é um ato de memorial, é algo importante. E aí você pega aquilo ali, e aí ora-se por aquilo ali, e aí participava-se daquilo ali, e havia um quebrantamento. Havia um quebrantamento na igreja. E crentes eram renovados. Falava-se em línguas, a igreja pentecostal. Só que o tempo passou. E aí, pega-se de qualquer jeito. E faz de qualquer jeito. E alguns pegam até andando aqui, correndo aqui, já pega aquele movimento, aquela ação. Não tem um respeito, não tem uma reverência pelo ambiente de culto. Faz como se aquilo fosse uma coisa banal. E qual é o resultado disso? Crentes doentes, crentes apáticos, crentes que deixaram a essência do Evangelho há muito tempo. E não, seus pais não estavam errados. Foi nós que relaxamos as coisas. Nós conversávamos recentemente, nosso pastor falava sobre isso. E eu me lembro que eu disse uma vez aqui: o acessar Deus, irmãos, o chegar até Deus, o conectar a Deus, é algo muito delicado. A ponto de que quando Deus quis que isso acontecesse, Ele deu orientações. O livro de Levítico é esse livro de orientações, de como eu chego até Deus. O que é que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus? Apesar de tudo aquilo apontar para Cristo, que é a revelação plena e completa, isso deveria causar em nós muito mais temor. Isso deveria causar em nós muito mais respeito pelas coisas de Deus. Não é porque Cristo morreu, acessou, agora Cristo morreu, acessou, não tem mais nada. Não, meu irmão. Existe um processo litúrgico. Existe uma conduta. Eu não estou falando sobre formalidade, sobre legalismo. Eu estou falando sobre respeito, que nós perdemos pelas coisas santas. Eu disse recentemente aqui, quando um pastor chegava em casa, na casa de um crente, naquela época o povo convidava o pastor para ir na casa deles. Hoje não convida mais, mas naquela época convidava, o povo convidava.
Hoje, no máximo, um parente convida você, mas o povo não convida, não. Mas quando o pastor chegava, irmão, era uma correria tremenda. O pastor está aí, meu negócio. O da calça curta, nem crente era, já botava uma calça e já ficava o negócio de pastor está aí. E era um silêncio. Eu lembro que o pastor chegava na minha casa, sentava na sala com meu pai, e ai de nós se atravessássemos aquele lugar lá. Nós ficávamos tudo no canto, com o olho branco, olhando assim. E o pastor, e meu pai conversando com o pastor da igreja. Quem chegou aí? O pastor da igreja. Nós estamos muito longe disso. Hoje o pastor chega lá, irmão, é capaz que nem o portão abra para a gente. Quem está aí? Ah, é o pastor, irmão. Pensei que era outro. Fica mais feliz quando chega o pacote do Mercado Livre, da Shopee, do que o pastor lá. Porque quando vai chegar o pacote, já fica até nervoso. Vai chegar um pacote aí, já bota monitoramento, bota câmera, bota gente, o exército vai receber o pacote. Mas o pastor, meu irmão, se ele quiser, eu dou uma bolacha de sal para ele quando vir. Quando vir aí, te fala um negócio aí. Vocês estão aí, não? Nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho. Menos barulho, menos ruído, mais centralidade. E aqui quando eu falo de voltar à simplicidade, não é empobrecer a fé não, irmão. É proteger a fé, não misturar o Evangelho. Ah, pastor, eu achava que o Evangelho foi dado para a gente para impressionar. Não, o Evangelho foi dado para salvar você, crente. Eu tenho uma crítica para os pregadores de hoje em dia, irmão. Vira e mexe, você tem um corte aí. O camarada que está pregando descobriu a roda. Ele prega um negócio, ele tem que descobrir a roda. Aí ele mistura a Bíblia com a filosofia, ele monta o negócio lá. Aí o não sei quem, fulano, o historiador, ele diz, quando fala historiador, não cita a fonte, eu já fico cabreiro. Os historiadores deram, aí ele dá um número, dá uns dados, eu não sei o que, Nabucodonosor, não sei o que, e Bíblia nada. E cita não sei o que, cita isso. Por quê? Aí o povo fica tudo impressionado. O mesmo povo que não entende João 3,16 fica tudo impressionado. E não muda nada. E daí? Pregue a palavra, pregue o Evangelho. Do jeito que ele é. Não vai inventar também da sua cabeça. Pregue a palavra. O que é que o texto diz? O que é que diz o texto? Pastor, como é que eu prego? Primeira análise para o texto. Você vai olhar para o texto e vai dizer o que é que a Bíblia estava dizendo, o que é que ela disse. O que a Bíblia disse? Ele disse isso, isso, isso. E agora, o que é que ela está dizendo para nós aqui? Isso é estudar a Bíblia. Isso é Bíblia. O que ela disse e o que ela está dizendo. Numa linguagem mais técnica, exegese e hermenêutica. O que a Bíblia disse e o que ela está falando agora aqui para nós. Essa é a Bíblia. Cabe. É óbvio que quando eu falo que a Bíblia disse, para quem que ela disse, quando que ela disse, qual era a intenção, quem é que ele estava falando. Nós falamos aqui na escola dominical, no último domingo, nós falamos da importância de conhecer os movimentos filosóficos da época de Paulo. Porque Paulo estava combatendo epicureus, gnósticos, filósofos da época. Eu preciso conhecer para entender quem é que Paulo estava combatendo. João, quando João escreve, no princípio era o Logos. Por que é que ele usa a palavra Logos? Qual era a ideia do Logos na cabeça de um judeu? Porque para um filósofo, o mundo se misturava com a sua natureza, com a criação, mas o Deus bíblico é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus eterno, imaterial, atemporal. Quando eu conheço o Deus da Bíblia, não tem filosofia e heresia, seja o que for que resista. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua igreja e que nós não venhamos a nos apartar da simplicidade do Evangelho. E para nós obreiros, que o nosso temor seja o temor de perder uma alma, de ter alguém que seja iludido, persuadido, enganado por essas vãs filosofias. Atualmente está na internet aí, sincretismo religioso,
um evangelho misturado, bagunçado, um verdadeiro auê mesmo, para confundir os crentes e trazer confusão no meio da igreja. Mas essa igreja aqui ainda é uma igreja que tem a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Obrigado, meu pastor.